Olha, bom, viu? Ficou com Boa medo de perder o emprego, ainda? noite. Ficou com medo de perder o emprego. É, a gente já está atento já, viu? Aviso prévio já estava aqui, aí a folhinha já separada. Mas deu sorte ela. Chegou na hora certa, pontualíssima. Então vamos lá, irmãos. Hoje aqui a gente vai estar meditando, né? No livro aqui do irmão Bruce Anstey, fala sobre provações. Hoje não temos aqui a participação do nosso irmão Luiz Amalfi. E o Senhor nos ajude aqui, né? Em tudo, como sempre tem ajudado a cada um de nós. Provações nos fazem mais como Cristo. Agora vamos abrir em Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29, para uma terceira razão, porque Deus permite as provações. Então vamos abrir aqui Romanos 8. Versículo 28 e 29. Aqui. São dois versículos que acho que em 2021 e 22 está sendo mais falado. Pelo menos entre nós aqui. Graças ao Senhor. Muito bem lembrado aqui esse versículo. Todos dois, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele já falou aqui. O assunto, vamos passar para aqui, ó. O assunto que conduz a esses dois versículos é que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, sob a escravidão da corrupção. Essa corrupção, aqui, que veio sobre nós por meio do pecado. Isso aqui a gente encontra nos versículos 21 e 22 de Romanos, no capítulo 8. Essa provação toca a todos nós de uma forma ou de outra, O apóstolo explica que, embora Deus não tenha trazido aqui a escravidão da corrupção, mesmo assim, ele usa isso em sua escola para nos ensinar determinadas lições. Então, Deus aqui, vamos pausadamente aqui, né? Se algum irmão quiser também comentar junto aí, é só falar. O irmão que esteja reunido ao nome do Senhor. O irmão aqui está dizendo que o apóstolo explica que Deus, embora ele não tenha, não foi o propósito de Deus, não foi a intenção de Deus trazer escravidão e corrupção. Ou a escravidão da corrupção para esse mundo. Mas como isso aconteceu, Deus pega até isso aí, essa corrupção, ou essa escravidão da corrupção, e usa para nos ensinar.
Porque esse mundo aqui, para nós, é uma escola, a escola de Deus. Então, ele usa essas coisas aí para nos ensinar. Então, eu vou ler aqui de novo. O apóstolo explica que, embora Deus não tenha trazido aqui a escravidão da corrupção, mesmo assim, ele usa isso em sua escola para nos ensinar determinadas lições. Nesse caso, estamos aqui. Nesse caso, ele a usa para nos moldar à imagem de seu filho. Essa é a outra razão porque Deus permite as provações em nossa vida. Moldar é dar o molde, né? É igual aqueles... Como a gente fazia antigamente, né? Antigamente não, né? Uma criança que vai à praia, os irmãos dão até esse exemplo, né? Que leva aqueles brinquedinhos assim que forma as imagens lá na areia, né? Pega aquele brinquedo, enche de areia, quando joga na areia, aí sai aquele formato lá do brinquedo. Então essas provações aqui é para isso. A gente ficar nesse formato ou moldar a imagem do seu filho. Deus está fazendo isso conosco. Essa é mais uma razão aqui. Se as irmãs não estiverem entendendo alguma coisa, ou quiser alguma explicação aí, algum ponto, já pode levantar a mãozinha aí, já pode perguntar. Mas se estiver tudo ocorrendo bem, a gente continua aqui também, viu? A gente vai assim devagarzinho mesmo, porque realmente é muita coisa, né? Que a gente tem que aprender aqui no mundo. Tem que ser com calma. Continuando aqui. Cristo já não está aqui neste mundo, mas Deus queria que ele fosse visto em seu povo e por meio do seu povo. Ele está atualmente trabalhando para formar nosso espírito e para moldar nosso caráter à imagem de seu filho. E usa as provações e tribulações para alcançar isso. Embora Cristo não esteja aqui no mundo, né? Só um comentário. Deus quer que você quer ver o filho dele em seu povo e quer também que o seu povo expresse o caráter do seu filho, né? É isso que o irmão aqui está falando. E de que maneira que a gente está sendo moldado ao caráter do Filho de Deus, é a imagem de seu Filho. É através de provações. Então, as coisas que vêm acontecendo aqui nessa vida, nesse mundo aqui em relação a nós, a gente deve sempre pensar, Deus está permitindo, é para nos conformar ou nos
nos aproximar cada vez mais à imagem de seu Filho. Quando a gente lê os evangelhos, né, a gente vê como foi que o Senhor se comportou aqui, andando aqui no mundo, né? O que aconteceu com ele, tudo que passou, né, com ele. E na carta de Pedro também, Pedro fala sobre muita coisa a respeito do Senhor. João traz a questão assim desse amor divino. E tudo isso é que Deus quer ver em nós e quer que também a gente reflita isso, né? Note, não diz aqui que tudo o que nos acontece é bom. É interessante ver isso aí. Porque algumas coisas são inegavelmente ruins. Mas que essas coisas contribuem juntamente para o bem. Isso significa que Deus permitirá uma provação em nossa vida, porque é para nosso bem final ou derradeiro. A fé pode dizer: algo de bom vai resultar disso. Ou seja, a gente não tem que olhar para o momento da circunstância, mas sim o que vem após isso aí. Porque aqui está dizendo, né? Todas as coisas contribuem, né? Tem ali o seu trabalhozinho, a sua obra juntos, contribuem juntamente para o fim. O fim é o bem. Então, quando a gente está passando por alguma situação, seja até favorável também, mas a gente se pega mais as coisas que são ruins, né? O fim vai ser esse aí. Todas essas coisas boas e ruins contribuem para o bem. Então, elas contribuem juntamente para o nosso bem. Então, quando a gente está passando agora por uma certa situação na família, em qualquer área que a gente tiver aqui, nesse mundo, né, no trabalho, socialmente aqui na vizinhança, a gente deve logo pensar, algo vai me acontecer e é para o meu bem. A gente vai sentir uma dor, vai se decepcionar, mas se a gente puder lembrar, que o Senhor nos ajude nisso, né? Se a gente puder lembrar que isso está acontecendo para o fim, que é nosso bem, a gente descansa. Porque muitas vezes uma aprovação vem e a gente se ocupa com essa aprovação e baixa nossos olhos, né? Baixa a guarda também. E aí desanima e às vezes desiste. Mas ainda que a nossa fraqueza haja dessa forma, o fim vai ser o bem. Então, quando a gente sabe disso aqui, isso traz para nós um consolo, traz para nós paz. E no momento da aflição, que a gente deve lembrar disso, né? Vou ler só esse finalzinho aqui, se algum irmão quiser comentar aí também. Isso significa que Deus permitirá uma provação em nossa vida, porque é para o nosso bem derradeiro. A fé pode dizer, algo de bom vai resultar disso.
a gente consegue ouvir, né? Estava pensando aqui, né? Que a gente consegue ouvir uma palavra, né? Um comentário do irmão Bruce a respeito dessas coisas que Romanos 8:28 diz. E sabemos que todas as coisas concorrem ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, algumas versões decreto. E aí a gente, em alguns momentos, né, isso ficava na mente da gente que era só as coisas boas que iria contribuir para o bem, uma vez que a gente somos de Cristo, né, o cristão, e antes em denominação, vamos dizer evangélicos, aqueles evangélicos, né, e aí a gente vê quando traz uma pregação dessa daí, era que todas as coisas contribuem, mas todas as coisas boas. E aí, de uma forma completamente clara, né, quando a gente recebe assim diretamente da palavra, onde fala que todas as coisas, todas mesmo, todas as coisas. Ah, porque eu tô no emprego, saí do emprego, tô desempregado, todas as coisas. Porque eu tô doente, meu filho tá doente, são todas as coisas mesmo. Que isso aí a gente enxerga que é o Senhor, Deus tratando com a gente, né? E querendo formar em cada um de nós, né? Que essas lutas, essas que a gente enfrenta o dia a dia, é para realmente formar a pessoa, o caráter do Senhor Jesus na gente. Aí assim a gente sente-se maravilhoso, né? Fica maravilhado e hoje assim entender umas verdades assim limpa, vindo realmente da palavra. Aí a gente precisamos realmente às vezes precisamos, né, despertar, porque realmente não é fácil, né? Quando a circunstância principalmente negativa chega para a gente, né? E aí a gente às vezes em vez de olhar para o alto a gente pensa que vai querer vai enfrentar aquela circunstância, que vai conseguir com o astúcio ou com alguma forma de, vamos colocar, sabedoria, né? Então, verdadeiramente, às vezes a gente tem que recuar e, na verdade, a gente temos que ter os nossos pensamentos sempre elevados ao céu. E a gente vê uma palavra dessas que nos, nos ensina, né? Nos exorta, nos inova também, né? Levando a gente a entender que a palavra, na verdade, me fugiu um pouco aqui, mas a palavra eu não consigo lembrar, mas assim, nos anima, né? Nos anima a estar realmente olhando para o céu, estar realmente, né? Entendendo que quando a palavra está falando todas as coisas, são todas as coisas mesmo. E a gente, né, é a glória de Deus Pai, né? Feito na gente. Né? E é muito maravilhoso a gente ver essas verdades assim, vindo diretamente da palavra do Senhor. Até aqui, irmão. O irmão Bruciense, ele comenta aí no início do texto, Dal, sobre o contexto de Romanos 8, né? O contexto lá, quando ele fala aí, cadê? O assunto que conduz a esses dois versículos é que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, sobre a escravidão da corrupção. Você abre lá, Dal, eu acho que é Romanos 8, no início lá.
no início não, verso 20, né, a partir do 20, né? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura, ou criação, né, será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? E, então é interessante que o contexto, né, dessa parte final que a gente está lendo, né, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, o contexto aí é que Paulo está mostrando que essa servidão da corrupção, a corrupção como entrou na criação de Deus, corrompeu tudo, né? A gente sabe como isso aconteceu através de Adão, né? Pecou, comeu do fruto, né, da árvore ali proibida, e pecou, e a corrupção entrou, né, no homem e na criação, porque a gente sabe que toda a criação aqui dessa terra aqui, Deus criou e colocou o homem, né? É como se Deus tivesse criado tudo ali e deu para o homem. Foi tudo criado para que o homem vivesse ali, né? E vivesse bem. A gente sabe como Deus preparou o Jardim do Éden e era uma coisa assim que a gente não pode nem imaginar, o Jardim do Éden. A gente vê que quando eles pecaram, Adão e Eva pecou, né, eles estavam nus, e aí quando pecou, eles viram que estavam nus. E Deus fez uma vestimenta para eles tentaram fazer uma vestimenta para eles tentaram, mas não era apropriada, e Deus foi e fez, né, uma vestimenta para eles. Mas Deus fez a vestimenta não para proteger eles de frio, né, das coisas que podem, como hoje, né, podem nos machucar e tudo mais. Fez a vestimenta por causa, né, do pecado, né? Esse estar nu ali, né? Eles viram que estavam nu, é porque agora tinham pecado, e agora a nudez ali está representando que eles estavam desprovidos diante de Deus por causa do pecado e tudo mais. Mas, então, eles viviam ali no Jardim do Éden e não tinham proteção nenhuma, porque toda a criação de Deus ela é adequada para o homem viver e nem precisar de uma proteção, né? Aí entrou a corrupção, né? Entrou essa degradação da natureza, da criação, e o que acontece hoje, nós temos que nos proteger, né? A gente não pode entrar, por exemplo, no mato sem estar todo vestido, protegido. Vem mosquito, vem isso, vem espinho, né? Vem animais peçonhentos. Por quê? Porque depois que o homem pecou, a terra começou a produzir, né, espinhos, abrolhos e outras coisas mais que, vamos dizer assim, dificulta a vida do homem aqui nessa terra por causa dessa corrupção. Mas eu estou falando tudo isso porque o irmão Bruce ele traz para esse contexto, porque eu queria também levar os irmãos a olhar o seguinte, né, que aí ele fala, né, da questão todas as coisas, né, acontecem, né, lá no versículo dá lá embaixo, sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, é um versículo que nos estimula, nos anima, nos deixa, vamos dizer assim, confiantes que temos um Deus que nos ama e que, apesar de tudo que possa acontecer com a gente, de bem e principalmente de mal, né? As tribulações, as provas, essas coisas todas, nós temos um Deus que nos ama e cuida de nós, e que está
formando aí um povo, uma nova criação, que nós somos em Cristo Jesus, né? Essa nova criação, e ele cuida dessa nova criação para que, para que ela seja formada ou cresça, né? Até se completar o número, né? Desses novas criaturas em Cristo Jesus, nova criação em Cristo Jesus se completar. Mas eu lembrei também, né, de Colossenses, capítulo 3, versos 1, 2, 3 e 4, porque a gente vê que aí está falando da questão da esperança, lá em cima, né, que a gente leu, fala da questão da esperança, que nós somos salvos em esperança. Esperança de quê? Esperança da manifestação da glória de Deus, né? Através de quê? Através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que vem, né, a este mundo um dia, virá e vai manifestar toda a sua glória. E nós estaremos junto com o Senhor Jesus nessa vinda para também manifestar essa glória do Senhor Jesus, ser manifestada também através de nós. E essas provas e essas tribulações, Deus tem usado para nos preparar, para nos adequar, né, para ainda hoje, né, ainda agora, a gente está dando esse testemunho de fé, de esperança, e de que há, né, um Deus Salvador, um Deus Criador de todas as coisas, um Deus que nos ama e quer salvar, e que, além de salvar, prepara os seus, né, para que manifeste essa glória do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Então, em Colossenses 3, versos 1, 2, 3 e 4, fala assim. Dal, tá aí? Colossenses 3, Dal, versos 1, 2, 3 e 4. Estou na corrigida mesmo, viu? Você está na corrigida, né? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Então, é mais um motivo, mais uma razão para nós mesmos, de a gente estar passando pelas provações confiantes, né, e de que o final vai redundar num bem. Qual bem? A glória do Senhor Jesus Cristo. E nós com ele também manifestando essa glória dele. Não é nossa, irmãos. É dele, do Senhor Jesus. Então, eu queria que você apontar aqui, né, para esse outro ponto, né? A gente sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas a gente sabe também que nós temos que tirar o nosso foco, o nosso olhar para as coisas aqui da terra. Né? O nosso olhar, o nosso foco tem que estar nas coisas que são de cima, em Cristo Jesus. Pensar nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. A gente, muitos de nós viemos de denominações, né? E a igreja, ela caiu muito na ruína do seu testemunho e também e por causa disso, deixou de entender, compreender e, vamos dizer, adquirir, né, esse conhecimento de todas as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus, e a igreja também, né, nós individualmente e também coletivamente como igreja, como noiva de Cristo. Né, deixou de conhecer essas coisas que está na palavra e por isso deixou de desfrutar, né, dessas conhecimento dessas verdades que são maravilhosas para nós. E com isso perdeu de vista o céu, perdeu de vista Cristo, perdeu de vista as coisas que são de cima, porque começaram a ensinar que somos também daqui da terra e que temos que transformar o mundo,
e depois temos que prosperar aqui no mundo, sem saber dividir as coisas, misturando as coisas que é do povo terreno de Deus, que é Israel, com a igreja, que é um povo celestial. Misturou, e aí fez com que o olhar dos cristãos se voltassem para a terra, para as coisas aqui da terra. E nós que viemos das denominações, nós temos essa dificuldade, isso é verdade, né, de nos desvencilharmos dessa coisa, tirarmos essa coisa que foi impregnada em nossas vidas, e a gente às vezes está dando valor ou dando um valor demasiado grande em coisas aqui deste mundo, dessa terra. E quando eu falo isso, eu estou falando das coisas lícitas, as coisas que o mundo aí nos apresenta que são boas, mas que não são, assim, pecados, são coisas lícitas. Porque eu não vou falar de coisas ilícitas, coisas que a gente todos sabe que é pecado, que é atenta contra a própria pessoa do seu Jesus ou contra Deus, e a gente sabe que tudo isso a gente repudia. Mas e as coisas que não são lícitas, né? As coisas que são lícitas, vamos dizer assim, né, que o mundo nos oferece, que são boas, vamos dizer assim, que a gente pode usar, desfrutar, né, estão aí. E o mundo, a gente sabe que o homem, no pecado, que foi, né, através ali da linhagem de Caim, ele preparou este mundo, né, confortavelmente para que o homem vivesse nele sem precisar de Deus. Vamos dizer assim, sem depender de Deus. Criou o mundo, cidades, né, toda a tecnologia, todas as coisas, para que o homem dissesse assim, não preciso de Deus. Tenho tudo de bom aqui, de confortável, que é que a ciência me dá tudo o que é de bom, de confortável, né? A economia do homem, a política do homem nos dá tudo que é de bom e confortável para a gente viver aqui neste mundo. Quem fez isso começou lá com Caim, né? Que fez as cidades e tudo mais. E aí, Deus tem nos chamados, né, para fora disso. É isso que significa assembleia, né? Chamados para fora, para estar com Cristo. E que são coisas assim que são lícitas, mas que se nós não nos atentarmos e não lembrarmos do que está falando aí em Colossenses 3, 1, 2, 3 e 4, né, nós vamos voltar o nosso olhar, o nosso sentimento, nossos afetos para certas coisas aqui deste mundo que nos agradam, né, que nós desfrutamos. E se essas coisas e essa medida do nosso desfrute dessas coisas, desse nosso afeto para essas coisas aqui dessa terra, deste mundo, for grande ao ponto de ultrapassar o nosso afeto, né, pelo Senhor Jesus, né, a gente vai cair num erro, né, numa situação em que, quando vêm as provas e as provas, as tentações, né, todas as dificuldades que nós sabemos que teremos como cristãos aqui, né, nós podemos ficar desesperançosos, desesperados, deprimidos, angustiados. Por quê? Porque o nosso olhar está aqui, nessas coisas aqui deste mundo, da terra, quando deveria estar, o nosso olhar deveria estar nas coisas lá do alto, do céu, em Cristo Jesus. Então, é outro ponto também que nos ajuda a passar, né, por essas provas, por esses momentos difíceis que nós vivemos aqui, é a gente entender que nós não somos daqui, não somos da terra, e que temos que estar olhando para cima, para o alto, para Cristo, e buscando as coisas que são lá de cima, e não as que são daqui de baixo, daqui da terra. Vamos trabalhar? Vamos ter nossa casa, o carro, desfrutar das coisas aqui deste mundo, isso, tudo mais, em certa medida, vamos. Mas não ao ponto de essas coisas tomarem, né, no nosso coração o espaço e a primazia que tem que ser dada
a Cristo Jesus. A Cristo Jesus. Se toma, meus irmãos, né, a gente cai numa situação de vulnerabilidade para quando vir as provas, as tentações e as dificuldades, a gente entrar em desespero, a gente não ter o foco em Cristo Jesus e entrar em desesperança, achando que, vamos perder as coisas aqui, vou perder isso, vou perder aquilo. Sim, nada disso que tem aqui neste mundo é nosso. O que é nosso está lá no céu, né? Cristo Jesus, ele nos deu e está no céu. Então, né, tudo que tenho aqui, todos os bens materiais, foi Deus que deu para nós administrarmos. Mas não quer dizer que nós possuímos, nós administramos aquilo que Deus tem nos dado misericordiosamente para nós. Mas a nossa possessão mesmo está em Cristo Jesus, lá no céu. Lá sim, nós temos um lugar, né, onde vamos estar com Cristo para sempre, eternamente, né, desfrutando desse grande amor, dessa pessoa maravilhosa. E pode ter certeza, irmãos, que o que temos lá no céu é muito melhor, incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar que tem aqui na Terra, que você goste e que nós gostamos, né, que nós desfrutamos muitas vezes. Eu gosto, sei lá, eu gosto de jogar bola. Puxa, divertido jogar bola, tal. Eu gosto de ir para a praia, tomar banho de mar. É muito bom, muito legal. No céu, nós vamos ter coisas muito mais elevadas e melhores do que as coisas que tem aqui neste mundo e na Terra. A gente nem imagina, a gente nem tem condições de imaginar. Eu lembro que Paulo, né, que foi levado ao terceiro céu e ouviu lá de Deus, do Senhor Jesus, coisas inefáveis, coisas que não se podia nem falar, tudo que ele viu e que ele ouviu lá no céu, né? Então, Paulo foi levado lá no céu, um momento, lá teve um momento com o Senhor, depois voltou. Ele nem, vamos dizer assim, desfrutou de tudo aí, porque ele não, se ele foi levado em espírito, e nós vamos ser levados como nós somos hoje, em corpo glorificado, né? Corpo glorificado. Bem diferente, vamos estar ali como homens e mulheres realmente plenos, espírito, alma e corpo, mas não mais esse corpo aqui corrompido pelo pecado, com essa carne, né, que foi corrompida pelo pecado, mas um corpo agora sim glorificado. Então, as sensações, a visão, todas as nossas percepções, né, vão estar no nível que a gente nem pode imaginar que nós comparar com o que nós temos hoje aqui. Nossa visão, nossas sensações, nossas interações com essa terra aqui, com este mundo, estão todas corrompidas pelo pecado. Todas corrompidas. É como eu falei no início, hoje se você for andar no mato, vai andar descalço no mato hoje, você vai furar o pé, vai ter um espinho que vai entrar, a formiga vem te morder, né? Então, é um mundo que está corrompido. Mas no céu, vamos estar lá com esse corpo glorificado, com o Senhor Jesus, ó que maravilha, e desfrutando de coisas que a gente nem imagina. Então, essa questão de a gente desapegar, vamos dizer assim, vou usar esse termo aqui, vamos desapegar das coisas aqui deste mundo. Isso é um exercício contínuo, né? Um exercício contínuo. Todos nós temos coisas que nós temos que estar nos desapegando, coisas daqui dessa terra, deste mundo, que nós temos que estar nos desapegando, né? E colocando a Cristo e as coisas celestiais, as coisas do céu, em primeiro lugar, ou como principal lugar em nossas vidas de afeto, admiração, de desejo, de vontade, né? de que o Senhor Jesus venha logo para nos levar e estarmos assim eternamente com Ele, né?
Então é isso aí, eu só queria só destacar só esse ponto também, que é muito importante, né? O nosso olhar para as coisas do alto, o nosso olhar para Cristo Jesus, também nos ajuda a passar por essas provações e tentações e dificuldades que nós temos aqui neste mundo. Só isso aí, não. Alexandre, ele perguntou, irmãos, podem comentar um pouco também sobre a nossa responsabilidade em relação a esse assunto? Não quer saber assim, em relação a todas essas provações que contribuem para o nosso bem, qual é a nossa responsabilidade nisso aí? Acho que Hebreus 12 dá um norte um pouco da postura da gente nessas situações aí, né? Do cristão. Conseguir pôr lá, é difícil aí, porque a gente acompanha. Aí 12, 4. Deixa eu ver. Uns 5. Tem como descer um pouquinho, Dalco? Só porque eu fico aqui umas coisas atrapalhando aqui. 12, 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Então ele fala aí de não menosprezar a correção, né? E também não desmais não menosprezar, não desmaiar. Então acho que já dá um norte aí. Então acho que menosprezar aí deve ter o sentido de ignorar, né? Deixa, coisa está acontecendo, né? Ruim, digamos assim, coisas ruins estão acontecendo. E a gente deve buscar, ao invés de buscar o Senhor para saber qual é o porquê daquilo ou para que daquilo em nossa vida, né? Talvez o Senhor esteja querendo nos corrigir em alguma área da nossa vida e a gente, né, falar, deixa a casa cair, deixa acontecer, né? Não é isso. A gente deve não menosprezar, deve buscar o Senhor para saber o motivo daquilo ali, que com certeza, né, o Senhor está usando, os irmãos falando, né? Não há coincidência na vida do cristão, né? Tudo tem um propósito do Senhor para alguma coisa. E também a gente não deve desmaiar, né? Ou seja, desfalecer, desanimar, né? A gente deve suportar porque no fim a gente vai entender, né? Depois, quando passa, a gente vai entender por quê, porque a gente vai aprender, a gente vai vir situações em que a gente vai olhar para trás e vai descobrir, vai entender, o Senhor vai nos mostrar por quê, que a gente passou por aquilo e a gente saiu melhor daquela situação, aprendendo algo. Então, acho que a responsabilidade do cristão nas provações, algumas, né? Com certeza não estão todas aí, né? Mas essas aí pode ser
duas, né? Pelo menos que está agora digamos assim, é a nossa parte, né, na questão. A gente tem uma tendência errada, e quando as coisas acontecem com a gente, as coisas ruins acontecem, ao invés da gente desanimar para as coisas do mundo, a gente desanima para as coisas do Senhor. Ou seja, quando eu sou traído, ou tenho alguma decepção, ou perco renda, perco emprego, como o irmão falou um pouco antes aí também, um filho está doente, a gente deveria entender que essas aflições são do mundo e Deus está usando para nos ensinar. Então, quando a gente diz assim que Deus está no controle, é porque Ele realmente está no controle. E a tendência nossa, como o irmão o Elton aí colocou bem em Hebreus, é isso aí, de desprezar, achando que isso é uma coisa que acontece de qualquer maneira. Acontece com todo mundo. Ignora isso aí. Liga aí o jornal, isso tá vendo lá, foi o que aconteceu no jornal, tá vendo? Então ia ser diferente comigo? Não. Então, é assim mesmo, é coisa da vida. Não. Para nós que somos cristãos, é coisa do Senhor tratando com a gente. Então a gente deve se atentar nisso. Como o irmão falou, a nossa responsabilidade, o Wesley falou aí, é olhar para o Senhor primeiramente e também a gente entender isso aí, como o Elton trouxe, e ter isso em mente, que essas provações é para o nosso bem. E a gente não deve desprezar e nem tampouco ficar inerte, desmaiar, desanimar. Porque o nosso coração é enganoso, né? Então, quando a gente se vê em alguma tribulação, aflição, a gente deveria correr para os braços do nosso Senhor, que é o nosso refúgio. Não, a gente se afasta dele e se apega mais às coisas do mundo. Ainda que não seja maldade, mas acaba sendo uma atitude, vamos dizer assim, não racional, não bem pensada. Porque para que lado é que nós vamos? Se eu sou afligido e eu correr para o lado contrário do Senhor, o que é que eu vou achar então do outro lado? Então, muitas vezes a gente para de ler a palavra, a gente deixa de... Os irmãos estão em assembleia, né? Eu sempre trago assim um exemplo também da assembleia. Deixa de estar na assembleia, deixa de orar, deixa de participar de comunhões assim com os irmãos, se isola, ou seja, se afasta do Senhor. Essa atitude não é a correta, que é justamente aquilo lá em Hebreus, que os dois pontos que o Elton colocou ali. Quanto mais eu estiver sendo afligido, mais eu devo me apegar a Deus. E entendendo que isso ele está usando para me ajudar, para me corrigir, para me moldar mais ao caráter do filho. O Senhor, na oração dele no Getsemane, quanto mais ele estava angustiado, mais ele orava. Acho que tem um versículo que fala até assim, né? Ele orava com mais intensidade. Nós fazemos ao contrário. A gente deixa logo de orar. E aí parte para quê? Para ficar observando as coisas no mundo, aí, sei lá, vai ver as outras coisas que são lícitas, né? Como o Wesley falou, que a gente tem que tomar cuidado com isso, que pode nos atrapalhar. Tô tão desanimado aí que hoje eu não vou ler, não. Hoje eu não vou ler a palavra, hoje eu não tô afim de orar, mas tem um filmezinho aí para assistir, tem uma novela, tem um colega aí do trabalho, vou ligar para ele para conversar algumas coisas, bater uma resenha com ele. E de repente a gente toma essas atitudes. Eu estou falando isso aqui porque eu sou o primeiro também nessa lista aí. E a gente deve viver essa realidade, né? A gente deve pensar, meditar no que a gente vai fazer
Ou seja, a gente deve julgar o nosso comportamento, a gente deve julgar nossas atitudes, porque a gente pode estar piorando mais ainda a nossa situação. Claro que, como a gente está vendo aí, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Esse bem é o fim, né? Mas a gente poderia aqui amenizar determinadas coisas, porque o Senhor, ele vai tratar com a gente naquilo que é necessário. Naquilo que é necessário. E ele vai usar circunstâncias para nos amoldar mais ainda, para a gente ficar mais parecido com as características do Senhor Jesus, o Filho dele. E existem coisas que nós provocamos, nós chamamos para nós uma disciplina. Muitas vezes nós chamamos para nós uma correção. Então a gente deveria parar e meditar, né? O irmão perguntou muito bem aí qual seria a nossa responsabilidade em meio a isso aí. E é dessa forma como o Wesley falou, olhando primeiramente para o Senhor, pensando nas coisas que são do alto, porque senão a gente começa a pensar nas coisas que são da terra, são terrenas, e como o Elton também falou, né? A gente meditar para a gente não desprezar, achando que é qualquer coisa que está acontecendo. Não existe acaso na vida do cristão. Acaso é para incrédulo, que eles vão pensar que é acaso. Mas, na verdade, Deus está no controle de tudo, porque todas as coisas vão agir, vão se movimentar de forma que seja para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que acontece em nossa vida tem um porquê, um para quê, e são os caminhos de Deus que Ele está usando em nossa vida para, no fim, glorificar o Filho dele. Então, a gente deveria se alegrar. Se a gente tiver de desanimar, a gente deve se desanimar com as coisas do mundo e se alegrar, ou se regozijar no Senhor. E muitas vezes a gente inverte isso aí. Então, tem um salmo aí que confirma essas coisas. O 119, versículo 67, e depois o versículo 71. Se puder abrir. Desculpe, 67. Alex. 67. Pronto. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Desce mais um pouco, acho que é o 72, 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. É como os irmãos estão falando, e o Bruce também colocou, né? Nos moldar a imagem do Senhor Jesus. E como eu saberia, né? Se eu estou aprendendo ou não, como é que eu estou ou não, se não for afligido, se não acontecer situações na minha vida. Como que eu vou viver a palavra na prática se não existe prática? Só vou ter a teoria. E a gente vai ver que nas coisas de Deus não é só a teoria, e é muito mais a prática. Até a gente vê nos profetas, quando trazia alguma profecia, em alguns momentos eles tinham que viver aquilo ali de uma forma prática, a profecia, aquilo que iria acontecer, ou aquilo que estava acontecendo, como a gente vê o caso de Oséias, né? Que se casa com a prostituta.
Então, é a prática. Como é que eu vou estar moldado à imagem do Senhor Jesus se nunca sou afligido, se nunca passo por nada? Então, não vou saber e não vou aprender que ele tem colocado isso no coração de cada um, de todos os salvos. A mansidão, quais eram as características do Senhor? Né? A mansidão, atributos do Senhor Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Como é que eu vou saber se eu já aprendi isso? A mansidão, a humildade, se eu nunca fui afrontado, se eu nunca fui humilhado. E quando sou afrontado, humilhado, será se sigo o manual dos homens, que é pagar com a mesma moeda? Ou eu sigo o manual de Cristo, que quando injuriava, não injuriava? Quando ameaçavam, quando ele padecia, ele sofria ameaças, ele não ameaçava. Né? A gente encontra isso lá em Pedro. Então, que manual, né, nós estamos seguindo? É o do Senhor ou é o dos homens? O dos homens é esse, né? A gente sofre alguma afronta, algum problema no trabalho, ou na rua, ou no trânsito, e aí chega em casa, desconta nos filhos, desconta na esposa, ou no amigo, ou no parente. Esse é o manual, geralmente, né, do homem, né? Ele paga ele acha que é justo ser assim, ele está cheio de justificativas, porque está passando por sérios problemas financeiros, emocionais ou de doença, e não encara isso como uma prova, como na escola. Se eu estou na escola e ainda o gabarito é Cristo, como é que é? Então eu preciso passar por isso, e o Senhor vai colocar isso em nosso coração para que a gente aprenda, e não só aprenda, mas que a gente glorifique ao Senhor. É importante cada um de nós fazermos esse exercício ao final da aprovação. Como passamos por ela? Passamos usando o manual do homem ou o manual de Cristo? É importante fazer essa reflexão sempre ao final de cada prova. E nós vamos ver o quanto o Senhor trabalhou, o quanto Ele operou em nós. E tanto em nós mesmos vamos glorificar a Ele, porque nós vamos perceber tamanha mudança, tamanha diferença do passado para o presente, para aquilo que o Senhor tem trabalhado. Claro que isso vai ser diferente em cada pessoa, não significa que porque você na primeira prova que passou seguiu o manual dos homens, que é porque você é reprovado ou porque você não é um verdadeiro cristão. Não, não é isso. A gente vai aprendendo e é a escola. Né? É a escola. Na escola você não já passa de ano no primeiro dia, não. Na escola você fica lá e faz testes, e faz trabalhos, e faz provas. Às vezes a nota não é muito boa no início, aí depois você vai aprendendo mais e vai tirando notas melhores. É a mesma coisa, a gente está aqui, ainda a carne ainda está em nós e pode acontecer muita coisa, por isso que é uma escola. E o Senhor vai tratar, vai cuidar de cada um, e no final, ou até durante a prova, a gente vai perceber isso, quão grande foi a obra do Senhor, e você vai poder dar um belo sorriso no final, glorificar ao Senhor, agradecer ao Senhor e falar, só podia ser o Senhor mesmo, porque se fosse por mim, eu teria destruído tudo aquilo ali. Eu teria ficado muito furioso, eu teria xingado, eu teria feito alguma coisa do tipo. Mas ainda bem que o Senhor está em mim, o Senhor está me ensinando, me mostrando e me conformando à sua imagem. Amém. Só um acrescento aí, os irmãos comentou muito bem, graças ao Senhor, sobre a responsabilidade, e eu queria trazer um outro aspecto assim. O irmão comentou, acho que o aspecto de que o cristão, né, vivendo sobre a vontade e o querer do Senhor, as
as situações se abatem, né, sobre ele. Então, a responsabilidade dele de enxergar, né, o Senhor nessas dificuldades e não desmaiar na fé, né, seguir com esperança e superar as dificuldades olhando para o Senhor. Mas eu creio que há um outro aspecto, irmão, os irmãos podem me corrigir se eu estiver errado, é de que o cristão ele procure também, né, essas situações para a sua vida, né, essas atribulações, essas situações, né, em deixar, né, em dar razão à carne, à concupiscência. Então ele procure essas situações sobre a vida dele. Se der tempo, os irmãos também comentar aí sobre esse aspecto da responsabilidade do cristão, né? Os irmãos comentem aí. Irmão, se entendi, pode acontecer realmente, como comentamos aqui, a escola, né? E a gente pode provocar, sim, muitas situações em nossas vidas, mas o Senhor ele vai transformar isso para o nosso bem e para a glória dele, porque ele está no controle, ele está no controle de tudo, e ele sabe das coisas antes delas acontecerem. E ele já sabia o que nós iríamos provocar o acidente, que nós iríamos provocar o problema no trânsito, ou o problema lá no trabalho, ou qualquer coisa do tipo. Muitas vezes será provocado por nós mesmos, nós vamos iniciar o problema, entendeu? Não vai vir de fora, não. Pode vir de fora, pode vir de outra pessoa, pode ser o próprio Satanás, pode ser qualquer outra coisa, trazendo ali o problema. Mas não importa quem inicia o problema, quem traz, o Senhor se permitir esse problema na sua vida, essa provação, seja lá o que for, ele vai permitir porque tem um motivo. Precisa trabalhar alguma coisa, ele precisa te mostrar alguma coisa, e no final é como eu estou te falando, como nós estamos falando, a glória será para ele. Você mesmo vai perceber isso, vamos ser mais claros, né? A tontice ele que talvez estava fazendo, a bobagem que estava fazendo, e você vai ver, o Senhor vai te mostrar isso claramente. E você vai poder glorificar ao Senhor e andar cada vez mais firme, entendendo ainda mais, confiando ainda mais o quanto o Senhor cuida de você, mesmo você bagunçando tudo. E ele está ali corrigindo, ele está ali ensinando, ele vai estar trazendo você de volta, para que você possa andar de modo para o seu próprio bem e para a glória dele sempre. Ok, meu irmão, obrigado. O que os irmãos acham aí? A gente desce aqui o texto, é um pouco grande ele, ou já são 9h31, a gente para aqui e tenta ver se registra, né, onde nós paramos. Que a gente parou aqui, né? Pode continuar de onde parou, Dal. Tá uma parada aqui, registra aí nessa Ok. parte aqui, né? São 9h31, aí acho que pelos assuntos aqui, acredito que foi muito bom, foi o suficiente para a gente guardar, né, isso aí e meditar, né? Esse livro aqui, se os irmãos quiserem repetir, dá uma lida aí. O propósito das provações. 7 razões por que Deus permite provações na vida de seu povo.
quiserem dar uma lida depois, vai lá no Pela Graça, né? O Pela Graca, site agregador, e acha a parte de baixo aqui esse livrozinho. Deixa eu dar uma... Vou copiar isso aqui logo. Depois eu mando aí para os irmãos. Só essa pergunta aí para as irmãs, tudo ok, irmãs? Alguma coisa a mais assim que ficou pendente, algo que a irmã gostaria de saber aí? Se tiver também, quem sabe aí guarda essa pergunta, por favor, que pode servir para todos nós. Mas se não tem, está bem entendido aí, como os irmãos explicaram, a gente encerra aqui. Esses assuntos são muito bons, viu, irmãos? Assim, porque é algo prático em nossa vida. É realidade. Vida cristã não é uma vida de ficção, de misticismo, de superstição. É algo prático mesmo, é realidade. A gente vai viver aquilo e vai se apegar a Deus por fé mesmo. Somente um irmão disse uma vez que somente o cristão ele pode ser um ser humano feliz aqui nesse mundo. Não existe uma outra classe de pessoas que possa ser verdadeiramente feliz aqui. O cristão ele pode viver verdadeiramente feliz aqui nesse mundo, no meio desse fogo cruzado que existe aqui. A gente olha para um lado, é miséria, olha para o outro, é bagunça, é assim. Assunto muito bom esse aí. Então, irmãos, vou parar aqui a gravação já.